Fala galera, hoje nós vamos falar sobre creatina nos esportes de endurance. Será que vale a pena você fazer uso? Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini, aqui no canal eu te ajudo a treinar com ciência. Você vai ouvir bastante que a creatina é o queridinho porque ele é o suplemento que realmente tem comprovação que funciona. E isso é verdade, tem muito artigo mostrando que tem uma melhora e que é seguro, tá? Então a gente pode fazer uso contínuo, pode usar em pessoas mais velhas, não tem aquele medo que tinha antigamente da parte renal. Então ele é bastante seguro e tem muita evidência, tá? Mas isso não quer dizer que essa evidência seja para tudo. Isso é um problema, porque a gente vai olhar na internet, você vai ver que agora é bom para a memória, é bom para a parte cognitiva, melhora o cérebro. Não é por aí, tá? E o esporte de endurance entra um pouco nisso. Na verdade, a gente tem comprovação que ele funciona muito bem para esporte de força e esportes de explosivos, que são alta intensidade e curta duração. Isso faz todo sentido quando a gente pensa na fisiologia. A creatina vai ser utilizada lá no nosso sistema creatino-fosfato. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui para vocês. Como uma fonte para ressintetizar ATP de maneira muito rápida. Então a gente quebra a creatina e o fosfato, essa ligação tem energia e a gente consegue ressintetizar o ATP. Por isso que ela serve para atividade explosiva, porque vão ser períodos curtos, até uns 10, 12 segundos de alta intensidade. Sempre que a gente começa uma atividade física, a gente vai usar a creatina e o fosfato, tá? E aí, dando mais creatina, a gente sabe que o nosso corpo produz creatina, mas ele consegue saturar os músculos ali com 70% a 80% só. Então, a gente suplementando, a gente chegaria no 100% e estaria completamente cheio o nosso músculo de creatina, podendo melhorar esses estímulos aí. Isso realmente funciona, tá certo, tá tudo beleza, mas esporte de endurance não é esse tipo de esporte, né? Esporte de endurance é um esporte de longa duração. Alguns até vão envolver sprints durante ou na chegada, mas será que funciona eu tomar creatina e lá depois de correr a maratona eu vou conseguir sprintar melhor? Será que na prova de ciclismo que eu tenho que fazer um sprint no fim vai ser melhor? Essa é a questão e isso a gente não tem muita evidência ainda, tá? Eu achei uma meta-análise de 2023 do Sports Medicine, super bem feita, que eles avaliaram, só conseguiram achar 13 artigos que tiveram critérios de inclusão, tá? E eles estavam buscando uma coisa que limitou um pouco o número de artigos, é que eles estavam buscando pessoas que realmente são treinadas. Então, pessoas que estão envolvidas em atividade competitiva, que tem uma rotina de treino, tudo mais. Diferente de outros artigos que envolvem pessoas que vão na academia só, que é uma coisa mais recreativa, tá? Nessa meta-análise, esses 13 artigos mostraram que apesar de ter algumas melhoras em várias medidas, como, por exemplo, em atividade submáxima você tem um consumo de oxigênio um pouco menor, está mais eficiente, a creatina estava lá no músculo, realmente aumentou, mas não teve melhora na performance. Os tempos no final foram parecidos. Então, teve um artigo legal lá do ciclismo, que eu dei uma olhada melhor. Eles botaram as pessoas para pedalar 2 horas e depois fazer o sprint. E o sprint foi parecido com todo mundo, não teve ganho de potência em quem fez o sprint, tá? Então, talvez a conclusão dessa meta-análise é que para esportes de endurance não tem melhora de performance, não conseguiram comprovar isso. A não ser em esportes que envolvam muita força, que seria o caso do remo e talvez algumas modalidades de natação, tá? Então esse é um ponto importante. Mas tem até uma outra meta-análise que eu deixo aqui, que ele citou nesse artigo e eu fui ler também porque eu achei interessante. O título mostra que eles usaram todos os tipos de pessoas que estavam fazendo uso de creatina, então tinha pessoas de uso recreativo, de treino recreativo, e mostrou uma diminuição do VO2 máximo, tá? Então seria desfavorável também, tá? Por que tem essa questão de ser desfavorável para o endurance? A principal explicação é o possível ganho de peso que a gente tem com a creatina. Então pode haver um ganho de peso de 1 a 2% do peso do corporal. E aí começa a ficar complicado porque a gente sabe hoje em dia que a gente quer perder peso, ficar magrinho para correr mais, para subir, escalar melhor. Então seria esse problema.
Isso significa que ninguém deve usar? Ah, não é bom, então eu vou jogar fora, não vou usar? Não é por aí, tá? Agora vem a parte mais prática aqui, eu vou tentar te dar as ferramentas para você fazer essa decisão e decidir isso de maneira bem consistente. Primeira coisa nunca comece a usar um suplemento assim do nada porque alguém falou que é bom e tal. Não é assim que a gente faz, tá? Principalmente porque hoje a gente vai botar várias coisas juntos. Então a pessoa vai tomar beta-alanina com creatina, às vezes vem até junto isso. Ah, já vende junto. Eu não recomendo que você faça isso, para a gente poder sentir o efeito. Então a primeira coisa é isso. Você vai fazer? Vamos fazer com um método. Então vou começar a usar creatina. Beleza, o que eu tenho que fazer? A gente recomenda a dose de 3 a 5 gramas por 6 semanas aí pelo menos para ter o carregamento. Todo dia, tá? Dose diária, você deve usar isso diário. Então, você só vai ver os efeitos realmente depois de 6 semanas, tá? Existe até uma dose de carregamento, mas na meta-análise, em um outro trabalho que eu achei, eles não recomendam isso para endurance, porque você pode ter um ganho de peso muito rápido. Então, não vale a pena fazer isso para gente. Então, aí você vai usar, o que eu recomendo que você faça? Avalie seu peso, veja se você vai ter um ganho de peso importante. E depois dessas 6 semanas, você avalia se você teve ganho de performance, como você se sentiu. Para aí sim você tomar essa decisão se você vai continuar usando ou não. Então, se você quer testar, é por aí, tá? Outra coisa, qual é o seu esporte? Se você é uma pessoa que faz XCO, faz todo sentido você tentar usar, porque é uma coisa que vai ter muita diferença de ritmo, então você vai ter acelerações, tem a largada que é muito forte, tem as subidas que sempre tem ataque, são vários sprints, você passa muito tempo acima do segundo limiar, tem uma contribuição muito importante desse sistema, então talvez seja vantajoso, mas aí você tem que testar, tá? Totalmente diferente se você for fazer uma maratona, que é um pace praticamente constante, você já sabe o pace que você vai fazer a corrida inteira, só os caras muito treinados vão decidir isso lá no sprint final, é bem difícil isso acontecer, a gente sabe, nas maratonas não é assim que acontece, então não tem muita variação de ritmo, talvez não vale a pena você usar, porque você vai estar carregando peso a mais para uma prova que você não vai usar esse sistema tanto. Então, vale a pena você avaliar isso, tá? A corrida, inclusive, nesse estudo, foi o que mostrou piora de performance. Tem um trabalho lá, se eu não me engano, que mostra que piorou a performance. A gente percebe isso com os atletas quenianos lá, ninguém está carregando peso a mais, está todo mundo no mínimo peso possível para ser o mais leve, mais eficiente. Então, vale a pena avaliar qual é o tipo de esporte, tá? Se a gente estiver pensando em ciclista de estrada, tem que avaliar, porque tem realmente essas alterações, mas no fim das contas o que vai definir as grandes voltas, na verdade, são as escaladas, né? Tem até a parte dos sprints, mas eles estão só se matando para chegar no sprint final lá, não sei se vai ser tão importante, mas para a escalada talvez faça muita diferença, tá? Vai carregar peso a mais, então tem que avaliar. É isso, você tem que se estudar e fazer essa avaliação se você vai ter o ganho de peso e o ganho de potência suficiente para carregar esse peso a mais, quando a gente está falando de curva de peso-potência, né? Dessa relação aí que é bastante importante no Endurance. E aí pensando no atleta amador que a gente conhece, que não tem muito essa questão, ele faz XCO algumas vezes, mas ele quer fazer um Brasil Ride lá no meio do ano, um Stage Race, às vezes vale a pena você usar durante o XCO e você parar de usar durante as provas longas, as maratonas. E aí você poderia parar 6 semanas antes, perder esse peso e ia fazer a prova que seria em outra intensidade. Pode ser uma estratégia também. Então tá vendo que eu estou criando estratégias para vocês aqui, né? Uma outra coisa bastante importante é quem é você, que atleta você é. Se você é um atleta, se você chegar aqui para mim, você é um atleta que tem 80 quilos, está se achando pesado, vai fazer atividade de escalada com a turma, está sofrendo nas trilhas porque tem muito peso, eu não recomendo que você use creatina, não faz sentido nenhum você aumentar o peso. Por quê? A gente sabe que a creatina vai ser guardada dentro do músculo e ela leva água para dentro do músculo. Pessoas que já têm muito músculo, uma pessoa de 80 quilos que faz atividade física e não tem um percentual de gordura alto, ela tem muito músculo. Então ela vai ganhar um peso maior do que uma pessoa de 50 quilos, que é totalmente diferente. Então, se você é muito pesado, eu já recomendo de cara que você não use, tá? Não acho que seja interessante, porque você vai ganhar um peso a mais aí, importante, que não vai te ajudar. É o contrário do que a gente está buscando.
Mas se você é uma pessoa muito leve, se a gente falar lá do Bravinho, lá, nosso ciclista profissional, agora lá da Soldal, ele é muito leve. Talvez ele vá tomar creatina, vai ter um ganho de peso muito pequeno e vai ter um ganho de potência interessante. Porque esses atletas que são muito pequenos, isso foi eu ouvi num podcast do Tim Pogacar, que é um fisiologista e nutricionista, acho que da Bora, é um podcast bem interessante. Ele fala isso, ele dá o exemplo do Nairo Quintana. Ele é muito leve e aí ele não consegue manter potências muito altas no plano, então na hora que o pessoal está numa fuga e tal, para ele acompanhar a roda é difícil. Apesar dele ter um FTP de 6 watts por quilo, igual ao do cara grande, mas isso em potência máxima no plano, que o peso é menos importante, acaba sendo muito pouco. Então o cara vai ter lá 300 e poucos watts e o pessoal está andando quase 400 e ele vai sofrer. Então talvez poderia ser uma estratégia ver se ele tem ganho de potência e utilizar nesses atletas. Então acho que eu deixei várias dicas aqui, mas o importante é você avaliar, tá? Não é porque as pessoas estão falando que vale a pena, que toma, que você vai tomar. Tem vários atletas que chegam aqui para mim e falam que não sentiram nada, porque isso acontece também. Tem pessoas que não têm uma resposta. A última dica que eu vou deixar é: se você é vegetariano, talvez valha a pena também, porque nossa fonte principal de creatina está no músculo, então vai ser carne, tá? Então, se você é vegetariano, talvez você tenha os estoques mais baixos e aí pode ser que a suplementação com creatina seja válida para você. Beleza, gente? Então, é individual, você tem que pensar no contexto, quem é você, que esporte você faz, quais são os seus objetivos e sempre avaliar esse ganho de peso. Se curtiu, dá o joinha, compartilha esse vídeo, que tem a galera, tá todo mundo tomando, achando que tá fazendo a coisa mais certa do mundo e nem sempre é assim, não é só porque funciona que a gente tem que tomar. Beleza? Se inscreve no canal aí, ajude a gente a crescer pra gente conseguir levar cada vez mais esse conteúdo para mais gente. Valeu, obrigado, treinem sempre com ciência.